Você sabe que o solo é um grande reservatório de água e é através dele, né, que as plantas extraem a água para se hidratar. Mas você sabe como que um solo retém água? Já parou para pensar nisso? Ou então por que que alguns solos eles são melhores reservatórios, retêm mais água do que outros que são ali mais seco frequentemente? E o principal, né? Como que essa informação vai ajudar você a acertar a frequência de molhamento aí da sua horta? Vamos lá conhecer? O solo é um sistema trifásico, ou seja, ele tem a parte sólida, líquida e gasosa. A parte sólida é formada por partículas minerais e orgânicas. E a parte líquida é a água, né? A solução do solo. E a parte gasosa tem ar. Ar é necessário para que plantas, micro-organismos, tudo que vive ali no solo precisa de ar para sobreviver. Essas partículas minerais, né? A gente vai entrar mais em detalhe agora. Por quê? Porque é elas que vão formar essas estruturas. Partículas, quando elas estão no solo, elas podem se juntar, formar estruturas agregadas. Dentro desses agregados são formados o quê? Espaços vazios, que são chamados de poros, tá? Então, os poros, eles podem ser classificados por tamanho mesmo. Então, tem poro grande, médio, pequeno e microporo. Os poros grandes, médios e pequenos, eles vão estar sempre vazios. Eles vão estar com ar, né? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão funcionar para boa aeração e também a boa drenagem, tá? Então, ele melhora também a drenagem do solo. Já os microporos, eles são tão pequenos que ele tem uma função capilar, ele consegue segurar, reter água dentro deles, da mesma forma que aquela buchinha de lavar louça lá da sua pia é cheia de furinhos. Os furinhos são tão pequenininhos que eles conseguem ter força capilar para segurar a água, né? Tanto é que quando você vai querer secar ela, você tem que pôr uma força, você tem que pôr uma força para expulsar aquela água de lá, porque os poros retêm aquela água com uma força. Então, os microporos retêm água, então vão formar a fase líquida do solo, né? E os poros maiores vão funcionar aí na boa aeração, na boa drenagem. Como que é o ideal de um solo? O solo ideal é o solo que vai ter 2/3 de microporos e o restante de poros maiores. Então, ele vai garantir um solo que tenha boa retenção de água, um bom reservatório de água e, ao mesmo tempo, uma boa aeração e uma boa drenagem. Não tem problema de encharcamento, não é mesmo? As raízes vão estar lá oxigenadas, os micro-organismos vão poder viver ali tranquilamente, porque está tudo dentro do ideal, né? Então, já que esses poros, né, são tão importantes, vão auxiliar em todas essas qualidades necessárias do solo, vamos conhecer então como que eles são formados. Olha só. As partículas do solo, elas podem se agregar, se juntar. Quando elas se juntam, formam agregados, ela forma espaço dentro delas. Se essas partículas aqui são grandes, os espaços entre as partículas são grandes. Entretanto, se as partículas são bem pequenininhas, os espaços entre elas aqui também vão ser pequenininhos. Então, aqui a gente tem a representação de como que é formado, por exemplo, o microporo, tá? O microporo é formado dessa maneira aqui, com partículas bem pequenas. Já os poros maiores, chamados de macroporos, são formados através da junção de partículas maiores. Mas, Mariana, que partículas é essa? Maior, menor? Como que a gente sabe isso no solo? Existe também uma classificação. Partículas grandes são chamadas de areia. Partículas um pouco menores, chamadas de silt. Partículas bem pequenininhas, argila. E as menores são as matéria orgânica, né? Que já tem uma fração coloidal bem pequenininha. Então, um solo mais argiloso, ou então um solo que tem bastante matéria orgânica, vai formar mais microporos, então ele vai reter mais água, vai se manter úmido por mais tempo, vai ser um bom reservatório. Já os solos que têm mais areia e mais silt vão ser solos que têm boa drenagem, boa aeração, mas não são capazes de reservar, reter muita água.
E o que isso implica, né, na prática? Um exemplo, vamos supor, eu vou jogar 5 litros de água num determinado espaço e o meu solo aqui ele é argiloso, cheio de matéria orgânica, um ótimo reservatório. Eu vou jogar aqui e ele vai reter essa água, tá? Um exemplo. Se eu jogar aqui, ele não vai ter a mesma capacidade de retenção de água desse daqui. Então, parte vai ficar retida, né, no pouco do que tem de microporos aqui, e o que não conseguir reter vai fazer o quê? Vai embora, vai ser levado embora, porque ele tem boa drenagem, lembra? Então vai ser levado embora. Então sua água foi perdida, tá? Sua plantinha tá aqui crescendo bonita, né? Pegando água e tal. De repente acabou a reserva dela. Por quê? O que você jogou foi embora, não ficou aqui. Ela vai começar a sentir, vai começar a murchar, até que ela pode entrar em ponto de murcha permanente e não voltar mais. Entendeu? Então, um solo como esse daqui, com baixa capacidade de reservar água, ele é um solo que tem que ter mais frequência de irrigação. Se esse eu irrigo uma vez, esse aqui eu vou ter que irrigar mais. Por quê? Eu coloco um pouco, a minha planta já vai absorvendo, um pouco vai ficar nos reservatórios que ela vai consumindo. Na hora que começar a baixar o nível de água aqui, eu aplico mais um pouco. Então aqui as lâminas de irrigação, né, que é quanto você coloca de água ali no seu solo, tem que ter uma maior frequência, uma menor quantidade e maior frequência. Já aqui não tem essa necessidade, então a gente tem que pensar também nas diferenças que existem no nosso solo para poder evitar perda de água, melhorar a uniformidade do molhamento. E a planta tendo sempre água disponível, ela vai ter sempre nutriente chegando até ela, porque é a água que transporta o nutriente até ela. Ela vai ter uma melhor produtividade, uma melhor saúde, ela não vai ter estresse hídrico, então tudo vai melhorar. Mas a dificuldade é você regular isso. Você não vai ficar muitas vezes na sua horta 3 vezes ao dia molhando as suas plantas, vai? Ainda mais esse verãozão, calor da pega, você vai ficar lá 3 vezes ao dia? Não. Então, nesses casos assim, principalmente, né, é ideal que a gente tenha um sistema de irrigação, que a gente possa regular essa vazão de acordo com a necessidade desse solo para manter a umidade do solo durante todo o ano. Então, gente, eu sempre recomendo que vocês invistam, sim, quando puderem, num sistema de irrigação para poder melhorar a qualidade do molhamento de água, a qualidade, né, do seu solo e disponibilidade de água para suas plantas. Então, gente, eu queria dar essa dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!